Agora, o que você tem visto em relação à LGPD, tanto em termos de adoção, quanto o que você imagina que deveria ser feito em relação à LGPD para que trouxesse mais segurança para a população mesmo? A LGPD, né, ela é um conjunto de leis aqui, né, no Brasil que originou lá na Europa, né, a GDPR, né, e ela veio com o intuito de tentar resolver uma questão muito séria, que é como esses dados estão sendo utilizados pelas empresas. Uhum. Então, a gente tinha, na ocasião, né, quando houve esse gatilho, né, para reforçar esse conjunto de leis lá na Europa, teve histórias de empresas que estavam utilizando esses dados para fins que não eram tão claros ou transparentes para o cliente. Então, alguns pontos principais dessas leis trazem quem é o dono do dado e que tem que ficar muito claro por que você está me pedindo, para onde você vai utilizar. Né? Então, a questão do dado, muitos negócios precisam realmente desse tipo de dado, às vezes por uma segurança. Né? O exemplo do prédio, às vezes é uma segurança de quem utiliza o prédio. A gente precisa saber quem entrou. Mas que fique claro onde eu vou usar e quais os limites dessa utilização. Então, é um ponto central que a LGPD traz. Mas esse tema, igual a gente comentou lá, ele vai puxando, né? Vai puxando questão de cibersegurança, que depois remete a uma fraude e tudo mais. E a cibersegurança tem um ponto central e caminha lado a lado com a LGPD. Porque se você precisa armazenar um dado, que você tenha a segurança suficiente para você protegê-lo. Proteger o dado. Né? Então, é um ponto crítico. A gente está vivendo aí uma era, né? Há alguns anos temos tido vazamentos de dados no mundo todo. Pois infelizmente já é comum, Brasil, né? Infelizmente já está comum isso. Infelizmente, né? A gente tem que mudar algo nessa linha, porque, inclusive, fazendo até uma correlação com o antifraude, esses vazamentos deixam o nosso trabalho, esses vazamentos, deixam o nosso trabalho muito mais difícil. Com certeza. E eu vou trazer informações aqui, porque o conheça seu cliente já não é mais suficiente, ainda mais nós que somos banco digital, e inclusive todos os bancos estão tendo essa opção de abertura digital, né, um onboarding digital. Não adianta mais você pedir os dados para a pessoa. Quais são seus dados? Porque isso pode ter vindo de um vazamento e pode ser um fraudador do outro lado da tela colocando os dados de um terceiro. Entendi. Então, ele pode estar confirmando os dados ali e pronto. Você não vai saber que é um fraudador. Então, é algo tão complexo que no momento da abertura de conta não adianta mais eu pedir uma foto. Caramba! Não, me mande uma foto sua. Não. É um processo de tirada de foto. A foto tem que ser tirada ao vivo. Então, a gente chama de liveness, que é a prova de vida online. A pessoa tem que estar ali com a câmera ao vivo. Biometria, geolocalização. Então, olha o que esse vazamento de dados dificulta, agora trazendo uma visão minha, né, como ali trabalhando no antifraude, dificulta porque eu conheço seu cliente, eu tenho que entender ele, vamos dizer, na derivada segunda. Porque a primeira camada, o fraudador, ele tem os dados. Já passou. Tem que entender como ele utiliza, com quem ele se relaciona, de quem ele recebe, para quem ele envia. E constantemente monitorar o comportamento individual das contas. E havendo alteração individual, eu tenho que ter o controle para me resolver, evitando que o bom cliente seja vítima ou evitando que o sistema seja utilizado por alguém com intenções ruins. Cara, olha que dificuldade. Isso aí é interessante porque, como você falou lá no começo, né, é um setor vivo, né? É um setor que ele tem que estar em constante atualização. Eu quero entrar nessa questão da tecnologia que acaba sendo aliado, né, nesse processo. Sim. E reforçar que o ponto que você citou, né, do vazamento, ele é tão crítico que ele não é só no Brasil, né? Eu tenho agora lembrança de notícias recentes, se eu não me engano, houve vazamento de contas na Apple, no Google, né, se eu não me engano, e no Meta, eu não sei exatamente, mas assim, foi um
grande vazamento, né? De comprometer os senhas em acessos. Nos últimos 10 anos, a gente teve muitos países com vazamentos de dados, com suas empresas. O Brasil, infelizmente, figura entre os 5 que mais tiveram nos últimos 3 anos. Caramba. Mas é Estados Unidos ali, tem uma grande parcela nesse sentido, infelizmente. Né? E aí, como a gente comentou, a cibersegurança ela tem que entrar junto para evitar. Você precisa salvar seus dados para estar protegidos. E algo importante é que não deixo de comentar, né? Porque a gente tem que entender essas regulamentações, essas regras, como uma espécie de um corrimão. É uma analogia que eu gosto. A escada está ali. O corrimão ele vai chegar não para ser uma barreira, mas para te ajudar a ir sem problemas, a avançar sem problemas. Inclusive, ele pode ser um impulsionador, né? Às vezes você vai conseguir até avançar mais rápido se for um bom corrimão. Mas o antifraude, LGPD, essas regulamentações, eles são realmente impulsionadores e não podem ser entendidos como barreiras para evitar que sejam feitas vendas, mas sim vendas ruins, ou vendas erradas, ou a ausência de controles que podem trazer outros tipos de problema para a instituição.